Olá, tudo bem? Deus abençoe grandemente a tua vida. Esse é um assunto muito sério que eu creio que, sem dúvida, Deus colocou no meu coração para eu falar com você sobre como está a igreja hoje. Eu tenho 44 anos, eu cresci na igreja desde a década de 80 e nós estamos em 2026, então eu creio que eu vi uma mudança muito grande nossa. Eu vi uma mudança muito grande das pessoas, da cultura dentro da igreja. E o que eu posso dizer para você é mudou demais e não mudou para melhor. Uma igreja que era mais unida, uma igreja que lia mais a palavra, que havia mais oração, e a gente foi se acostumando com, eu vou dizer uma palavra forte, mas com uma certa apostasia, aonde as vestes foram mudando, a maneira de falar, o púlpito, as oportunidades, tudo foi mudando de uma maneira muito grande. E tá preocupante, eu creio que é fim dos tempos mesmo. Hoje a ostentação está dentro da igreja e isso é muito triste. Eu que fiz essa arte, eu tô com um receio bem grande quanto a IA, infelizmente está todo mundo usando, às vezes a gente acaba usando, mas eu creio que Deus deu talentos, o Espírito Santo nada supera ele. Tô com o meu notebook aqui do lado e eu vou até colocar para você aqui a minha imagem para você ver maior. E tá aí, vou falar um pouquinho com você sobre ela, né? Eu sou um artista 2D e 3D e quero poder pregar o evangelho através tanto da palavra que Deus me deu, quanto da arte. E tá aí, né? Um super fashion, um modelo, né, no púlpito, dizendo: vamos desfrutar do melhor desta terra, igreja. E aí você vê quem vem à sua mente aí, né, desses pastores que gostam de ostentar coisas caríssimas. Eu acho totalmente desnecessária para a gente ser exemplo, não é necessário isso, Deus não ensinou isso, mas enfim, muita gente está fazendo. A gente tem, né, o paninho da bênção, o bloquinho, a vassoura que expulsa demônio, é para onde a gente caminhou e isso é muito feio, eu acho que você já entendeu a referência, e Deus é amor, seja você mesmo, quando na verdade não é assim que a Bíblia ensina. Ela fala sobre renúncia, sobre que nosso coração é enganoso, e aquele que realmente quer a Cristo precisa negar a si mesmo, dizendo: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então o velho homem, a minha natureza, as minhas vontades, os meus desejos, eles precisam ir embora. Eu preciso abandoná-los. E por mais que às vezes esses desejos voltem, eu preciso lutar, pedir perdão e mudar verdadeiramente. Eu creio que poderia ter mais exemplos aqui, mas eu creio que esses três exemplos são bem fortes, né? O pastor que ostenta, o pastor que não é vida com Deus, não é tua vida de oração, não é o teu jejum que muda, mas é o que ele vende, né? A gente chamava de na Igreja Católica teve muito isso na era medieval, né? As indulgências, né? Que vendiam até o Papa assinava, o padre, e você tinha uma salvação, era uma coisa horrível, ridícula, que não tinha nada a ver com o Evangelho de Cristo. E é para isso que a gente tem caminhado, né? Pessoas vendendo coisas, mercadores de alma, realmente. E mais uma vez, né, o terceiro, aquele que é um, um rostinho bonito, um rostinho de amor, né, de misericórdia, mas que está contra a palavra, onde as pessoas vivem seus próprios desejos, seus próprios sonhos e estão fora da palavra de Deus. E você pode juntar esses três e faz mais um monte de tipo de pregador aí que se misturam, infelizmente. Né? Espero que você tenha gostado dessa arte que eu fiz à mão no dia de hoje para você ver, tá bom? E aí eu vou voltar aqui. E se você quiser contribuir com esse canal, que eu quero muito viver da obra, eu quero muito. Eu estudei muito arte, desenho, palavra de Deus, tudo aquilo que tem a ver com os talentos que Deus me deu, que eu não quero enterrar. Não quero enterrar os talentos de Deus, Deus te deu talentos. E hoje o meu coração, e vai ser sobre isso que eu quero falar hoje, ele está ardendo de vontade de ser mais santo. Mas é o meu coração em Cristo Jesus e não meu próprio coração. Nós precisamos desejar a Cristo, mas deixa Ele te guiar. O meu coração, a minha perspectiva é errada e os meus amores
podem ser errados, mas quando eu começo a me alinhar, quando eu começo a pedir para Deus, é importante falar isso, Deus vai me direcionar, Deus vai fazer com que eu realmente possa enxergar as vaidades desse mundo, quanto elas não valem a pena, mas o que vale é o Evangelho. Não importa se você está agora num barraco ou numa casa cheia de mármore, numa casa de 10 milhões de reais. No fim, todo mundo para no mesmo lugar e vai dar conta para Deus. E essa é a verdade do Evangelho, ela fala de eternidade. Deus nunca prometeu bênção financeira para a igreja. Houve bênçãos para Israel e Deus continua abençoando, mas não é para todos. Principalmente, quero dizer para você, os discípulos não viveram bênçãos materiais. Eles deram a vida, abandonaram tudo e literalmente morreram por Jesus. E muitos missionários ainda fazem isso. E muitas pessoas perseguidas em países que o Islã é a religião máxima que mata tudo que não está a favor deles. Infelizmente, cristãos vivem morrendo. A gente viu na Nigéria, se eu não me engano, sei lá quantos mil já mataram. Eles invadem as igrejas, saem matando todo mundo. Então Deus falhou. Ele não deu as bênçãos materiais. Deus, ele dá salvação e ele quer que você cumpra o seu ministério. Deus, ele quer que você cumpra o seu chamado. Foi para isso que Deus te chamou. Muitas vezes Deus ele vai permitir bênção na minha vida, na tua vida, carro, ele vai permitir, mas o problema é que facilmente o nosso coração ele se pende para isso. E muitos pregadores hoje, olha, eles são do demônio, eles são psicopatas, narcisistas, cheios de trevas, preocupado com o teu dinheiro, preocupado em enriquecer através das mentiras que eles falam, das doutrinas de demônio, cheios de si mesmo, dos seus egos, das suas vontades e desejos, e querem manifestar, ouça o que eu estou te falando porque é de Deus, eles manifestam as trevas que estão na alma deles em mensagens que têm o nome de Jesus, sobre o amor, sobre o poder, sobre ter as coisas nessa terra. Então toma cuidado, quem você está ouvindo, peça a Deus direção, peça a Deus para te guardar. E vocês, pastores, vocês vão dar uma conta muito grande para Deus. Muitos estão se desviando, e eu sei que não são todos os pastores, mas há uma quantidade grande de gente influente, preocupada com si mesmo, viver as riquezas, viver, sabe, a luxúria dessa terra, sem se importar com as almas. Quanto desse dinheiro podia ser para missões, poderia ser para a própria comunidade, poderia ser para investir, sabe, em coisas que realmente traria um retorno para as almas, mas são para si mesmos, com salários altíssimos. Eu acredito que todo mundo quer, e tá tudo bem, ganhar bem. Tem um pastor que tem igreja muito grande, ele tem esse direito de ter uma boa casa, de ter um bom carro, mas não usar para se enriquecer das ofertas. Isso é errado. É muito errado, mas tem gente que é literalmente estelionatário e Deus está vendo tudo isso. E muitos estão seguindo esses pastores e vivendo uma vida de qualquer jeito preocupada com bens. E o cálice do Senhor está se enchendo. O cálice do Senhor está se enchendo. Cuidado você, que está vivendo uma vida todos os dias preocupado só com o seu trabalho, preocupado só com as suas coisas terrenas. E a gente mal ora, jejua, vive com pecadinhos aqui, pecadinhos ali, é uma mentira, é uma pornografia, é uma olhada errada, é um coração muitas vezes voltados a coisas erradas e você está se permitindo e aceitando, sem pedir perdão e sem mudança. Quantos dentro da igreja estão vivendo uma vida completamente longe de Deus, achando que vão para o céu, vivendo para si mesmos? Mas eu vou no culto, eu oro antes de dormir, não quer ter uma comunhão profunda com Deus, não quer abandonar a si mesmo para entender de Deus qual o ministério, o que eu tenho que fazer por ti. Deus te chamou para isso. É para algo profundo, é para um relacionamento que Deus é a prioridade máxima. Assim como diz o maior mandamento, como Jesus disse, amar a Deus acima de todas as coisas, né? De toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. É isso que eu e você estamos vivendo. Deus tem me feito mudar. Deus tem me feito, sabe,
orar muito mais, falar, cuidado, você está no caminho errado, você ainda tem paixões nesse mundo, eu não sou a sua prioridade. Então, nossa geração está sendo tomada por um desejo satânico de amar esse mundo. De, sabe, eu vou maratonar série, eu vou jogar videogame, eu vou ficar na internet e a minha conexão, guarda essa palavra, conexão. A minha conexão não está sendo com Deus. A minha conexão está sendo com o mundo. A minha conexão está sendo com o meu celular, com as minhas séries, com o meu videogame, com o meu entretenimento, com aquilo que me agrada e não que agrada a Deus. É essa a conexão da nossa geração com aquilo que me gera dopamina. É literalmente uma droga que eu quero consumir. Gente, eu sou diácono, para quem não sabe, e meu ministério é evangelístico, e muitas vezes eu andando na igreja vi gente vendo o Instagram com a Bíblia aberta. É gente que está trabalhando na igreja e qualquer momentinho está vendo o celular. Que culto que é esse? Eu vou dizer uma coisa para os pastores, e aí você já deixa o like se você acha que esse vídeo deve alcançar mais pessoas. Pastores que entram na igreja nem cultuam mais, eu sou pastor, eu tenho que estar preocupado aqui com as coisas e tal. Então vira um clube onde você é o diretor, pastor. Você não está se dedicando à adoração como antigamente os pastores se dedicavam. Você está preocupado com a organização da igreja, muitas vezes vai ter uma escala ali para pessoas cuidar, mas você quer pôr o dedo em tudo e você mesmo não está adorando Deus no dia do culto. Toma cuidado, pastor. Como que você está levando a tua igreja, como que você está levando a tua vida com Deus? Dentro da igreja, na hora do culto, é para todo mundo estar adorando. Vai existir pessoas trabalhando que precisa ali de um auxílio para quem for chegar, para ver se tem copo, ok. Tem uma escala para isso, mas você, pastor, cuidado para você não querer pôr o dedo em tudo e você mesmo já não está nem mais adorando a Deus. Você virou isso, diretor da empresa e quer estar pondo o seu dedo em tudo ali, nem precisa adorar, eu sou o pastor. Estou aqui para ficar andando para lá e para cá, para ficar vendo o que está acontecendo. E você nem não é mais culto para Deus, né? Você está ali, eu não sei, para ver a coisa acontecer, mas você mesmo já não se ajoelha mais ali na hora do culto, não adora, não se concentra, porque você quer fazer gestão de pessoas na hora da adoração. Cuidado, pastores. E é isso, cuidado com o que você está pregando, cuidado para você não se mover com essas modinhas, e aí Deus me dá uma outra palavra, cuidado vocês pastores mais velhos, que estão se deixando levar pelos seus filhos, pela modinha deles, e você ouve, você pastor muitas vezes não está ouvindo os seus diáconos, os seus obreiros, os seus presbíteros, você está ouvindo a tua família. E muitas vezes não foram pessoas levantadas por Deus, mas é sua família, você prefere dar ouvido para o teu filho do que para o presbítero. Você quer fazer de reinado uma igreja que é de Jesus e você quer fazer teu reinado com a tua família. Toma cuidado, porque você vai dar conta. Como Abraão deu conta de ouvir a mulher e não Deus. Cuidado. Davi foi diferente, ele teve outros erros, mas ele entrou dançando e a mulher quis reclamar e ele deixou. Ele fez o que ele tinha que fazer. Toma cuidado com quem você está ouvindo, pastor, se é as pessoas certas. Para de ser político. Seja filho de Deus. Entenda quem Deus levantou. Não é você levantar. É tudo na direção de Deus. A igreja está se perdendo em várias coisas. Deixa eu baixar o volume aqui que tem um volume. A igreja está se perdendo em várias coisas. Vamos voltar ao evangelho. Olha, Jesus está voltando. Olha esses terremotos. Olha tudo que está acontecendo. Olha a pandemia. Guerra, rumores de guerras, falando de nova ordem mundial. Jesus está às portas e ele pode voltar não simplesmente para mim quando ele estiver no céu e a trombeta tocar, pode ser hoje, pode ser amanhã. Como é que está a tua vida, meu irmão? Como é que está a tua vida? Reflete, Deus, eu estou vivendo um evangelho verdadeiro? Eu estou vivendo um evangelho que realmente está te agradando? Ou será que eu estou seguindo o meu coração e não estou percebendo? Ou será que eu estou longe do Senhor e não estou me dando conta? Lembra de Sansão? Ele foi lá, agora eu vou de novo. Para quem não conhece a história de Sansão, aquele que era cabeludo e que não podiam deixar cortar o cabelo dele, e ele contou um segredo que não era para contar. E quando a Dalila, a namorada dele lá, foi
cortou o cabelo e levantou e falou, eu vou de novo, eu tô bem. Mal ele sabia, o Espírito Santo já tinha saído dele. Quantas vezes o Espírito Santo já saiu da gente e fala, eu vou lá de novo, eu tô bem, e não está. Faça uma autorreflexão, mas fala, Senhor, aonde eu tô errando? Que eu esteja no centro da tua vontade, me ajuda a não ser, sabe, contaminado com as coisas dessa geração, que estão sendo fortes, que estão levando milhares daqueles que poderiam estar servindo a Deus de verdade a levar uma vida de qualquer jeito, a ser morno. Isso está na Bíblia, meu querido, por não ser quente nem frio, porém morno, vomitar-te-ei. Quantos mornos estão na igreja? Eu sou da igreja, mas eu sou do mundo. Sabe, eu estou na igreja no domingo, mas de semana eu estou fazendo a minha vontade. Qual foi a última vez que você jejuou, ficou sem tomar um café da manhã só para se abster das coisas do mundo e ter um tempo com Deus? Qual foi a última vez que você orou meia hora? Que você chegou na tua casa, ouve-se essa palavra, falou, amor, eu tô descendo, eu tô, sei lá, tô indo ali, tô indo pro meu quarto, vou ficar 20, 25 minutos orando. Qual foi a última vez? A gente chega em casa, já quer ver o celular, já quer resolver as coisas. Aonde está o nosso tempo e o nosso coração para Deus? Geração atual, pastores atuais. Pessoas não querem mais ir no culto de oração, não querem mais subir monte. Vigília virou show. Toma cuidado. A responsabilidade são dos líderes e principalmente do que está à frente de todos, o pastor presidente. Você vai dar conta maior que todos para onde a igreja está caminhando, que tipo de líder está sendo levantado, quem você está escutando. Eu vou repetir, eu vejo muito pastor ouvindo mais os seus filhos do que os homens que Deus levantou para estar do seu lado. E é por isso que tem igreja se dividindo aí, porque o pastor presidente acabou errando e deu tudo para os filhos e virou uma bagunça. E virou guerra de ego. E aí uns podem estar certos, outros podem estar errados, não sei. Mas não é uma igreja, não é duas. E aqui eu moro pro ABC, teve um problema gravíssimo numa igreja de Santo André, que o cara passou por cima de todo mundo, o pastor. Antes de morrer, estava morrendo e deu a liderança pro cunhado dele, pro genro dele. Atropelando todo o conselho. Olha o que está acontecendo. A igreja de quem? A igreja de Jesus. É para nós tomarmos conta dela. A igreja de Jesus não tem reinado de pastor dentro de uma igreja, dentro de uma denominação. Tem pastores levantando denominações para se tornarem reis dentro dela, ditadores dentro dela. Deus está vendo e contemplando tudo. Deus está vendo e contemplando tudo, a minha e a tua vida. Vamos se voltar mais para Jesus. Talvez você está bem hoje, mas no final você está mal espiritualmente. Vamos se voltar, pede perdão, fala, Deus, eu quero estar no centro da tua vontade, eu quero fazer o que o Senhor me chamou. Não me deixa, Senhor, ser enganado por esse mundo, pelas coisas, as paixões que estão levando milhões para o inferno, que se acham cristãos, como naquele dia muitos vão dizer, Senhor, Senhor, mas eu curei, mas eu expulsei demônio, mas... E Deus fala, não vos conheço. Sua conexão não era comigo, sua conexão era com outras coisas que tinha a ver com o mundo. Você não parava para ter tempo comigo, você não se preocupou em buscar minha face para cumprir o que eu te chamei. Você estava preocupado em ter um salário melhor, um cargo melhor, um status legal, né? Um cara instagramável, onde todo mundo vê e fala, uau, uma mulher, um garoto. A nossa vida é Cristo. E não é o melhor para a carne, é o melhor para a eternidade. Guarda isso. O melhor de Deus para mim e para você não tem a ver com a carne. Ele nos sustenta, Ele pode nos abençoar. Eu repito, tem gente que Deus vai separar para ter coisas, para ter bens, mas não deixa isso estar acima de Deus. Porque você não vai ter Deus e as coisas. Não se pode servir a dois senhores. Igreja do Brasil, se prepara. Está tendo algumas construções aqui em volta, não tem problema. O mundo está andando, mas eu quero estar conectado com Cristo. Igreja do Brasil, cuidado. Cuidado com o que Deus pode enviar. Eu tive um sonho há muitos anos atrás e eu percebo que vários teve de um terremoto no Brasil. E eu pedi confirmação e 2 vezes, isso já faz, sei lá, 8, 9 anos. Deus, ele fala uma coisa para você e o tempo de Deus, o Kairos de Deus, esse tempo da eternidade é diferente do nosso. Moisés foi treinado no deserto 40 anos, foi para o Egito e ficou mais 40 para conquistar a Terra Prometida por várias questões.
Deus pode te mostrar uma coisa que vai vir daqui a algumas décadas que para Deus, mas Ele quis avisar e está avisando pessoas. Não sabemos o que Deus vai permitir neste Brasil, mas que a igreja tem se afastado, ela tem. Deus vai ter os dele, Deus vai ter pessoas que estão no altar, de verdade, adoradores em espírito e em verdade. Mas provavelmente, como a própria palavra diz, né? Grande e espaçoso o caminho que conduz à perdição, pequeno e estreito que conduz à salvação. E é por isso que a maioria vai pelo grande e espaçoso, que muitas vezes está sendo apresentado dentro da própria igreja. E vai haver um preço. O cálice está se enchendo. E talvez ele esteja se transbordando pelo adultério da igreja. Tanto adorando outros deuses, quanto um adultério de pastores, de líderes, de membros que estão se prostituindo. Eu já vi casos até de swing. Teve um caso nos Estados Unidos, inclusive, que a mulher mandou matar o marido. Enfim, uma bagunça. Se mantenha firme. Peça para Deus te direcionar. Peça para Deus te alinhar à vontade dele, para que você não se perca. Pastores, líderes, vamos voltar. Vamos refletir sobre o que está escrito na palavra. Hoje as pessoas casam 2, 3, 4, 5 vezes e está tudo bem. Quando a palavra diz que aquele que se separar, você fez uma escolha. Deus, aliança é algo muito poderoso para Deus, que hoje a aliança para nós parece que não vale nada, mas Deus é imutável. O nível de divórcio e casa de novo e de separa. Eu poderia ficar aqui, sei lá quantas horas, falando de tantos pecados, de tantas mudanças, do santo para o profano dentro da igreja. Mas o que eu digo para você, ore mais, busque ao Senhor, peça para Ele te levar, ouça o que eu estou te falando agora. Depois desse vídeo, pare e fala, Deus, aonde eu estou errando? Eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero entender, Pai, abre meus olhos espirituais, rasga o engano, rasga a mentira, e que eu volte a te adorar, a te buscar como eu devo. Não me deixe, Senhor, ser levado por essa onda de engano que o dragão já tem criado e que logo o anticristo se levantará e, se possível, enganaria até os escolhidos. Não se deixe enganar. Sirva ao Senhor, é palavra de Deus, não é o que o homem fala. Leia as escrituras sagradas, entenda o que está escrito, peça direção, o Espírito Santo te mostre, para que o teu coração esteja alinhado com Deus. O teu coração é enganoso, sem o Espírito Santo guiando ele. E não se deixe enganar. Se você não tiver o Espírito Santo, você está perdido. É Ele que nos norteia, é Ele que nos guia pelo caminho de salvação. Através dos teus próprios olhos, pastor, líder, através da sua própria percepção, você vai levar a igreja para o engano. Se você não tiver uma vida no altar, se você não estiver buscando, se você não tiver realmente fixado os teus olhos, a tua mente na palavra de Deus, no que está escrito, você vai querer atualizar a Bíblia. E você não precisa dizer com a sua boca, você simplesmente vai atualizar pelo que você está falando de púlpito, sem dizer que está atualizando, com coisas novas, modernas, que não tem a ver com o Evangelho. E aí cabe a cada um de nós entender aonde a gente está errando, aonde a gente está atualizando, onde não tem que atualizar, aonde a gente está no lugar de culto fazendo festa, lugar de culto fazendo reunião bonita, evento bonito, mas que não há arrependimento. O evangelho verdadeiro, estou terminando, leva ao arrependimento, leva à transformação, leva à cura de alma. É isso que está acontecendo com a tua igreja? É gente transformada, abandonando os pecados e vivendo Cristo, e apaixonado pelo Evangelho, amando a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, e olhando para esse mundo como algo passageiro? Ou estão se apegando cada vez mais, mostrando através do tempo que gastam para si mesmos e para suas vaidades e para os seus desejos, sem busca profunda e comunhão com Deus? Fique com essa reflexão, ore mais pelo Brasil, ore mais pela igreja, ore pelas crianças, que Deus tenha misericórdia delas. Amém? Muita coisa mais eu poderia dizer, mas eu estou finalizando. E que você se inscreva nesse canal.
Se você sentiu a presença de Deus, se você crê que o que eu estou falando faz todo sentido, ajude um canal como esse crescer e outros que eu creio que Deus levantou, que eu estou longe de ser a última bolachinha do pacote. Sou um entre muitos que está querendo pregar o evangelho verdadeiro, uma pessoa falha que pede a misericórdia de Deus, que tem buscado Deus me ajuda a me alinhar. E se você quiser ajudar, eu vou deixar o Pix aí nos comentários, porque a gente precisa ser ajudado para viver dentro dessa plataforma, para que o evangelho seja pregado nela e não só coisas inúteis estejam nela. E olhe por minha vida, eu estou fazendo animação, eu estou querendo que cada traço, cada desenho, cada pensamento seja somente para o Senhor na minha vida. Então, Deus te abençoe, busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque vai haver um momento que não poderemos mais achar. Se a trombeta tocar, ou se eu ou você partir agora, sem Jesus, a oportunidade acabou. Se arrependa hoje. Se alinhe à vontade de Deus hoje. Veja onde você está falhando. Pede para o Espírito Santo te direcionar, te alinhar à vontade dele, para você viver o melhor de Deus que não tem a ver com carne, mas com o Espírito. E que assim possamos cumprir o que Deus nos chamou. Ganhar almas para Jesus, ver elas serem transformadas, combater um bom combate, cumprir a carreira e guardar a fé. Deus te abençoe.